Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui na defesa da Bruna. A Bruna tem sido me orientando desde a primeira infância dela, né, Bruna? Quase isso. Não perdeu a conta, né? Pois é. E então eu quero agradecer muitíssimo aqui a professora Lília e a professora Sinara por terem aceito a participar dessa banca. É uma satisfação sempre tê-las como examinadoras. Bruna, você tem 20 minutos, tá? Pode vir aqui para frente falar para a gente, por favor. Oi? Não, tu vai falar sentada aí? Vou levantar, não vou Tá, levantar. melhor, tá? E então, pode começar. Obrigada. Eu até peço que seja generoso com o tempo. Vou tentar falar de forma acelerada. Bom dia. Inicialmente, eu queria agradecer a presença da banca, na minha banca de defesa, na pessoa do professor Gustavo, meu orientador, e das professoras Lília e Sinara. O título da dissertação é Métodos Adequados e Recuperação de Crédito, Acesso Eficiente à Justiça e Enfoque Extrajudicial para Instituições Financeiras. Inicia-se aqui com a minha justificativa para a escolha desse tema, em que decorre de uma combinação do meu trabalho no jurídico interno de uma instituição financeira e os estudos realizados ao longo do mestrado, especialmente nas disciplinas do professor Gustavo, da professora Lília, e em que se deparar com a ineficácia do modelo atual de recuperação judicial de crédito e com o não aproveitamento das ferramentas inovadoras propostas através dos métodos consensuais, gerou esse direcionamento do estudo com foco na tecnologia e na consensualidade. Aqui até eu coloquei uma figura para mostrar que essa circularidade, a eficiência nessa circularidade na concessão e na recuperação do crédito, ela é essencial e faz parte da própria essência da instituição financeira, da atividade financeira realizada. Colacionei o objetivo da dissertação, que está bem nessa direção, em que se propôs a se realizar a investigação dos métodos adequados de resolução de conflito como instrumentos aptos a agregar eficiência à recuperação de crédito, especificamente de instituições financeiras, com enfoque para a implementação em âmbito extrajudicial de formas de ODR, de Online Dispute Resolution. A seção número 1 trata das reformas do judiciário, acesso à justiça e os obstáculos ainda pendentes de superação. A consagração dos direitos fundamentais, especialmente com a Constituição Federal de 88, ela permitiu que o acesso fosse tratado e encarado como uma garantia fundamental de efetivação dos demais direitos. E é importante frisar aqui que esse acesso à justiça ele é considerado em sentido amplo, como uma ferramenta que pode ser alcançada através de métodos adequados de resolução de conflito e não apenas através das estritas liames do Poder Judiciário em sentido estrito. Propôs-se analisar, considerou importante analisar o perfil do judiciário brasileiro, realizou-se uma breve retrospectiva histórica dessa tradição do Poder Judiciário para entender a influência desse perfil sobre a implementação de reformas, especificamente a dos métodos consensuais. A Constituição de 88, nesse período da redemocratização, ela é considerada um marco no papel da redefinição do Poder Judiciário, em que ele assumiu protagonismo, mas sem se liberar de um perfil formal, individualista, neutro, universal, que acarreta, que ainda é incrementado por dificuldades como a conscientização dos envolvidos e um receio constante de enfraquecimento institucional. Relacionou-se aqui uma citação do Werneck, Viana, na verdade é uma obra coletiva, em que eles fazem um resumo
bem adequado desse período e aponta que essa demanda judicial que surgiu com a Constituição de 88 chegou a um judiciário que estava fortemente ainda influenciado pelos princípios da separação dos poderes, pelo direito apegado a uma forma de código excessiva, razão porque essa crise pode ser encarada como essa súbita necessidade de adaptação sem que ele tivesse equipado material, conceitual e doutrinariamente para tanto. Na segunda sessão, tratou-se sobre os métodos adequados de solução de controvérsias. Procurou-se estabelecer um substrato conceitual teórico para auxiliar a compreensão das ferramentas tratadas na última sessão. Aqui inicia-se com a base normativa para a compreensão desses métodos, encampado pela reforma do Conselho Nacional de Justiça através da resolução número 125 de 2010, já foi alterada 2 vezes, a emenda mais recente de 2016, a Lei da Mediação e o novo Código de Processo Civil, ambos de 2015. Optou-se por destacar essas 3 modalidades de métodos adequados, as 3 consensuais, porque elas são utilizadas como base das plataformas que são tratadas. Então, mediação, conceito breve, até o previsto na lei da mediação, pode ser definida como atividade técnica exercida por um terceiro imparcial sem poder decisório, que é escolhido ou aceito pelas partes, ele vai auxiliar e estimular a identificar e desenvolver soluções para os conflitos entre elas. A conciliação também é um mecanismo de autocomposição e consiste no desenrolar um diálogo entre as partes e o conciliador para encontrar uma solução também para a querela. E a negociação é um diálogo somente entre os envolvidos, então não envolve o terceiro imparcial, também para desenvolver uma forma amigável, permitindo a continuidade pacífica das relações. A diferença entre as 3 modalidades, ela está mais voltada à forma de condução do diálogo entre as partes. A origem dos métodos adequados de resolução de controvérsia, ou alternativos, como inicialmente chamados, ela é remetida aos Estados Unidos. Não se pode dizer que é a própria origem dos métodos em si, porque isso deve remontar a tempos bem anteriores, uma intermediação de tratativas entre as partes. Mas aqui o que se coloca é a sistematização dos estudos sobre ADR, que é Alternative Dispute Resolution. O marco temporal que pode ser fixado é a Pound Conference, que foi uma conferência realizada em abril de 1976, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e foi inspirada num discurso realizado por Pound em 1906, décadas antes, sobre a inquietação dele com a insatisfação da sociedade americana com a administração da justiça. As diferenças entre os procedimentos adversariais e consensuais são várias, mas optou-se por destacar algumas, como os resultados que são impostos nos métodos adversariais e construídos pelas partes com grande autonomia nos métodos consensuais. Os custos também são altos em um e bem mais baratos em outros. As soluções, a famosa perde-ganha e a ganha-ganha dos métodos consensuais. E a confidencialidade, a privacidade que se permite ter através dos métodos consensuais. Na terceira sessão, trata-se sobre a recuperação de crédito no modelo processual atual. O objetivo dessa sessão foi responder ao questionamento se o atual modelo processual formal ele é eficaz para a recuperação creditícia, ele é eficaz para a recuperação de crédito. Então, para isso, realizou-se entrevistas nas varas cíveis especializadas em execução de título extrajudicial, que é a 2ª, a 6ª, a 9ª e a 20ª. Essa qualificação, a atuação delas passou a ocorrer a partir de outubro de 2017, no ano passado, pautada por esses instrumentos normativos do próprio Tribunal do Ceará.
realizou-se uma análise por amostragem em dados obtidos em levantamento processual realizado na 9ª Vara Cível. A amostra colhida foi 60 execuções colhidas de forma aleatória. Então, apesar de não poder ser considerada uma amostra probabilística em sentido estrito, considera-se que preservou a imparcialidade dessa escolha. Vale esclarecer que procura-se estabelecer um padrão de eficácia para o procedimento em si e não para aferir a eficácia de um ou outro juízo. Aqui está se analisando o procedimento. Complementou-se com dados da produtividade dos magistrados no portal da transparência, estatísticas obtidas junto ao NUPEMEC e ao Sejusques do Estado. Ainda para obter-se um panorama geral e enriquecer os dados aferidos, utilizou-se relatórios realizados pelo Conselho Nacional de Justiça, intitulados Os 100 Maiores Litigantes e Justiça em Números, que, por sinal, nos 100 maiores litigantes, as instituições financeiras estão no topo, ocupam quase que a maioria das posições. A execução, optou-se pela execução dentre os procedimentos processuais disponíveis porque ela é um instrumento mais comum de tentativa de recuperação do crédito pelas instituições financeiras, é pautada pelo princípio da efetividade. O objetivo central dela é a satisfação do crédito executado e, por esse motivo, surpreendeu mais ainda o fato de, no levantamento dos dados, apenas uma execução da amostra ter obtido a satisfação do crédito. E vale destacar que essa única execução que obteve a satisfação do crédito não foi por medidas executórias, foi um cumprimento espontâneo da parte. Na análise das dificuldades encontradas nesse modelo atual, destacou-se algumas. Inicialmente, os custos, que são integrados por gastos com advogado, documentação, emissão de certidão de bens, deslocamentos, custos de ajuizamento, as custas recursais, perícia, sucumbência. Esses custos, a junção desses custos, numa relação versus o crédito, eles chegam até ultrapassar o valor do crédito. E aí incrementam o prejuízo que já existia com a inadimplência inicial do crédito. Muitas vezes é até preferível você nem acessar o judiciário com o receio de avultar um prejuízo que estava internalizado. A demora da prestação jurisdicional é uma outra dificuldade. O tempo médio da execução chama a atenção no relatório do CNJ, já que é maior, bem superior ao tempo do próprio processo de conhecimento, que é mais complexo e teoricamente deveria demandar mais tempo. Apresentou-se as médias de 7 anos e 6 meses e 7 anos e 5 meses na Justiça Federal e Estadual. A ausência de satisfação do crédito é uma outra dificuldade que se transformou em regra nas varas de execuções. Duas principais causas para essa ausência de satisfação: a inexistência ou não localização de bens e a impossibilidade de citação do devedor. Identificou-se 3 mecanismos no sistema interno da vara, mecanismos de busca patrimonial, que corresponde ao Bacenjude, uma parceria com o Bacenjude, o Infojude e o Renajude, que é uma parceria com a Receita Federal, o Detran e o Banco Central. O congestionamento e a carga de trabalho foi apontada e identificado nas entrevistas, tanto nas entrevistas como no levantamento de dados. Mais de um entrevistado chegou a afirmar categoricamente que a execução é lenta, é um procedimento lento, e os dados aqui em âmbito nacional do CNJ são até alarmantes, porque de 2014 já se existia 100 milhões de processos em tramitação, já se atingiu a marca, superou na verdade em 2016 de 109 milhões. A execução, na parte desses processos que corresponde a acervo pendente, corresponde a 51,1% dos processos. A aplicabilidade dos métodos consensuais também apresenta resistência e dificuldades no modelo atual. Verificou-se praticamente a ausência da realização de audiências de conciliação nas varas de execução. Os juízes eles optaram por não realizar. Se a parte expressamente requerer,
pode-se marcar, e teve uma vara na segunda vara civil, que o juiz ele só marca se uma parte requerer expressamente e se a outra parte expressamente concordar com a realização, o que mostra um impasse, um certo desestímulo para a realização das audiências. O número ínfimo de sejusques foi identificado, existem 34 para o estado inteiro, e isso porque houve um crescimento recente no ano passado, e a falta de estrutura também dos que já estão instalados. Utilizou-se um exemplo do Sejusc de Juazeiro do Norte, que foi até dado por uma colega, na dissertação de uma colega no mestrado profissional, a doutora Samara. Ela verificou que existe um represamento mensal de 500 audiências de conciliação que deveriam ser realizadas e não conseguem ser realizadas, porque só existe um servidor com estagiários disponíveis. E aqui eu até coloquei aqui um dado, se caso alguém tenha tido acesso ao relatório do CNJ, ou mais recente, tem um dado de que existem 112 centros instalados no Ceará, mas essa informação é equivocada. Isso foi conferido com a chefe do NUPEMEC aqui no estado, na verdade são 34. Ela disse que foi proveniente de uma informação concedida... 34. De 34 para 112, mas ela explicou que eles não podem corrigir, só vão poder corrigir no próximo relatório do CNJ. A senhora ficou super bem no relatório por um dado errado. Exatamente. Ela falou que acredita-se que informou-se o número de sejusques que estavam apenas no papel, mas não tinham sido instalados ainda. Foi algum erro nesse tipo. A última sessão, ela trata das Online Dispute Resolution, experiências extrajudiciais de aplicação dos métodos, focado no incremento da recuperação de crédito. A origem e a evolução da ODR, ela aconteceu meio que através da abertura da internet, com o crescimento do uso da internet, apesar dela ter sido criada em 1969, passou-se do uso restrito, que era militar e acadêmico, para o uso comum em 1990, e aí, a partir de então, se tornou um ambiente conflituoso, especialmente com o comércio eletrônico. Em 1996, vários autores estabeleceram como marco da ODR, porque aí foram publicados os primeiros artigos em revistas legais, realizada a primeira conferência sobre o tema, e surgiram projetos precursores nesse sentido. Apontou-se os 3, magistrado virtual, que era uma espécie de juiz arbitral disponível online, não foi muito exitoso, só deu origem a uma única decisão. O online Ombuds Office, que foi proveniente da Universidade de Massachusetts e empregava a mediação virtual, e o Cybertribunal da Universidade de Montreal teve uma amplitude maior, iniciou-se com a aplicação de mediação e arbitragem, depois focou em mediação. E aqui colocou-se uma curiosidade em relação ao eBay, um dos grandes precursores no comércio eletrônico, em que ele, nesse período, contratou uma startup chamada Square Trade para realizar um experimento de solução dos conflitos originados dos seus serviços. Em 2 semanas foram resolvidos 200 conflitos, e aí chamou a atenção dos empresários do eBay, que tornaram a solução de conflitos nesse formato uma política institucional, e adquiriram uma ferramenta própria, criaram uma ferramenta própria para tanto. Até 2010, eles anunciaram um número de 60 milhões de conflitos mediados, chamando a atenção tanto para o número de conflitos, como para a possibilidade das próprias partes resolverem. Verifica-se o crescimento acelerado dessa ferramenta de ODR e a ampliação do seu objeto quando as disputas passaram... As disputas fora da rede também passaram a ser tratadas através dessas ferramentas. Alguns aspectos conceituais foram destacados aqui. O conceito do CAT, que é considerado o pai da ODR, em que ele diz que a ODR é uma aplicação da tecnologia da informação e da comunicação na prevenção, gerenciamento e resolução de disputas. Uma espécie de casamento entre a tecnologia e a resolução de disputas por formas consensuais, por meios adequados. A definição que escolheu-se nesse trabalho, na dissertação, foi uma definição mais ampla, em que não se restringe o conceito da ODR a simplesmente um método de ADR digitalizado. Acredita-se que essa ferramenta ela é capaz de alterar o próprio relacionamento entre as partes. O CAT, ele propõe o CAT e o RIF, que na verdade os dois juntos, eles propõem uma definição de quarta parte,
em que as partes em conflito, com um terceiro imparcial, vão atuar em conjunto com essa quarta parte, que seria a Online Dispute Resolution. Ela tem que criar possibilidades inovadoras, como inteligência artificial, o Dispute System Design, que significa uma criação, um design de um sistema específico para o foco de uma determinada instituição. É crucial, de acordo com a Daniel Arbix é um dos, em âmbito nacional, principais autores, ou talvez os poucos que tratam sobre o tema, e ele diz que é crucial que essas tecnologias empregadas, elas modifiquem o ambiente e os procedimentos empregados para que elas possam ser consideradas ODR. Tem que trazer algo novo, diferente do que está sendo oferecido no meio tradicional. Aqui tratou-se sobre o patamar do uso da tecnologia nas atividades financeiras, tanto para justificar a escolha, o corte metodológico realizado para instituições financeiras, como para mostrar a predisposição desse setor para receber ferramentas desse tipo, de Online Dispute Resolution. Uma pesquisa recente da FEBRABAN, realizada em 2016 e 2017 e pelo Banco Central, mostra um crescimento acelerado do uso da tecnologia no relacionamento, um ambiente propício, e pode ser comprovado, porque o que o cliente quer? Ele quer praticidade nesse relacionamento. Uma prova disso é que 96% do número das operações já são realizadas via mobile banking. Isso é um dado de 2016, o que já representa 1/3 das operações totais das instituições financeiras. Os canais digitais em conjunto, aqui como pode se ver no gráfico, os dois superiores, o azul escuro e o azul claro, eles representam 57% das transações efetuadas, e esse gráfico aqui é em bilhões de transações. E também é possível ver que os canais físicos, como agências bancárias, e os demais correspondentes, eles estão em constante decadência, assim, caindo a quantidade do seu uso desde 2011. A indústria bancária, ela já está no topo do ranking dos investimentos em tecnologia do país. Ela só até o ano passado ela perdia só para o setor governamental. Atualmente estão os dois juntos na posição dianteira. São 6 bilhões de investimentos, o que representa um aumento de 13% do ano passado para esse. Aqui foi um diagrama, assim, passar rápido por ele, foi um diagrama traduzido, né, assim, adaptado de um estudo realizado pelo Conselho de Justiça Civil do Reino Unido, em que ele propõe uma inversão do foco, da prioridade na tratativa das disputas, dos conflitos. Pode-se ver que no primeiro triângulo, a base mais larga ela é composta pela resolução de disputas, enquanto a prevenção de controvérsias ficou bem menor. Já no seguinte, ele propõe uma inversão em que o Estado vai passar a priorizar, ou a sociedade, como na nossa proposta, já que o enfoque é extrajudicial, passa a priorizar a prevenção da controvérsia e não a resolução dos litígios através do judiciário. Aqui optou-se por destacar alguns dos maiores desafios a serem enfrentados para a consolidação da ODR. A legitimidade, principalmente, esse aí foi o maior desafio apontado por todos os CEOs entrevistados das plataformas. Eles indicam que a adaptação cultural que é necessária para essa tecnologia da ODR, ela ainda é lenta, apresenta certa dificuldade, mas são otimistas de que isso pode acontecer gradativamente. Então, essa confiança do usuário é indispensável tanto no processo como no resultado. Aqui verifica-se uma relação de reciprocidade entre o fortalecimento da confiança institucional, ou seja, o fortalecimento da confiança do cliente com a instituição, e o alcance da legitimidade das plataformas de ODR. É uma relação
de reciprocidade, uma via de mão dupla. Na medida em que eu me relaciono com uma instituição, que eu sei que o conflito que eventualmente possa vir a surgir vai ser resolvido de uma forma eficiente, isso fortalece a confiança que eu tenho nessa instituição e, por sua vez, também vai permitir que seja alcançada a legitimidade das plataformas utilizadas. O Arbix, ele também até utiliza essa expressão. É necessário um voto de confiança da sociedade brasileira, uma vez que ainda não existem estudos empíricos sobre a percepção das partes acerca dos resultados obtidos. Eu considero esse resultado justo ou não? A transparência, a segurança e a falta de regulamentação ainda são quesitos indicados como desafios a serem enfrentados, que precisam ainda evoluir para evitar a atuação de empresas inidôneas no mercado que comprometam essa legitimidade que está sendo galgada, está sendo alcançada. Ainda não existe norma específica, né? Utiliza-se os diplomas já tratados, mas foi até uma informação concedida na entrevista com a CEO de uma das plataformas, da MOL, que ela disse que estão se articulando as startups junto com o CONIMA, que é o Conselho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem, e a B2L, que é a Associação das Lawtechs e Legaltechs. Elas estão se articulando para tentar regulamentar a atividade. A primeira experiência extrajudicial apontada corresponde às fintechs de negociação de dívidas online. São plataformas de negociação de débitos entre devedores e credores que oferecem uma plataforma inteiramente virtual para uma negociação inteiramente virtual e acredita-se que concede benefício mútuo para ambas as partes com a superação de deficiências do mercado financeiro nessas negociações, como burocracia excessiva na tentativa de renegociação, desperdício de tempo, de recursos. Os executivos, né, as plataformas, assim, elas propõem uma abordagem diferenciada, diferente de cobranças tradicionais, regulares, os conhecidos call centers. Ela diz que oferece um ambiente de neutralidade, um ambiente harmônico, em que as partes podem realizar suas tratativas e preservar o relacionamento, mantendo um relacionamento a longo prazo. Exemplificou-se com o acordo certo, a quitado, a negocia aqui e a quero quitar. E eu até chamo a atenção, na quero quitar, o primeiro contato visual que você tem no site da empresa, ela coloca a missão dela: recuperar sonhos, este é o nosso trabalho. Aí já me levou à questão do porquê do círculo de ouro de Simon Sinek. Exatamente. Você transformar uma renegociação de dívida num foco bem mais atrativo. Coloquei uns exemplos de algumas instituições financeiras que já utilizam esse tipo de plataforma: Santander, Bradesco, Caixa. As ferramentas são cruzamento de dados e a utilização de e-mails, celulares, chatbots, SMS, WhatsApp. Empodera-se. A proposta do CEO da Acordo Certo, ele falou que o objetivo dele, ele acredita que com o uso da ferramenta dele é possível empoderar o usuário para negociar no seu tempo e com discrição. Seriam dois diferenciais. Em setembro de 2017, ele disse que já tinha alcançado uma marca de 10 mil acordos mensais. Isso com um número de cerca de 10 funcionários. Em seguida, tratou-se das Lawtechs e especificamente da plataforma Justo. As Lawtechs, elas são startups que apresentam soluções tecnológicas inovadoras especificamente para a área jurídica. A Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, ela foi criada no primeiro semestre de 2017, uma criação muito recente, e já congrega mais de 100 empresas, 100 instituições. Aqui a gente vai focar nesse último quadro que trata sobre a resolução de conflitos online. E dentro dele, a Justo. A MOL e a Acordo Fechado também estão cadastradas, também estão inseridas na B2L. Por que se escolheu a Justo, né? A Justo, ela se destacou porque ocupou um ranking das 100 startups to watch, realizado em abril de 2018, proveniente de uma parceria com pequenas empresas, entre a Pequenas Empresas e Grandes Negócios, Época e a Corp VC. Foi criado por 2 advogados,
que sentiram a necessidade de atender aos anseios dos seus clientes atrás de uma forma de solução de conflitos mais eficiente do que o judiciário. Eles se aproveitaram desse cenário jurídico nacional em que você vê um universo de 109 milhões de processos, que foi um marco já tratado, para 17.936 juízes. Percebe-se a clara incompatibilidade numérica. A missão da Justo seria facilitar o acesso à justiça através da tecnologia. O modelo de negócio utilizado é o software como serviço, SaaS, através do emprego de inteligência artificial, propondo negociações diretas, céleres, mais simplificadas e com a capacidade de obter uma escala de acordo, já que as negociações elas são feitas de forma simultânea. Vários acordos realizados e monitorados de forma simultânea. Isso foram até informações concedidas pelo CSO Pedro Iglesias. Como funciona a ferramenta? Você realiza um levantamento de um padrão de acordos e das tratativas do cliente, identifica-se esse padrão, repassa o padrão para um robô de texto e voz e ele cria uma espécie de script roteiro a ser seguido na negociação. Também é possível utilizar o chatbot em negociações mais simples, que é um software que utiliza aplicativos de mensagens e aí você cria uma espécie de árvore de decisões pré-definidas para a negociação através do Natural Language Processing. Essa programação da negociação ela pode ser feita de forma integralmente virtual, com os textos da mensagem, a periodicidade em que essas mensagens vão ser enviadas, os meios empregados através de e-mail, WhatsApp, SMS, mensagem de voz. Você já pode deixar isso tudo pré-determinado e aí vai monitorando e adaptando de acordo com o desenrolar das negociações e com a necessidade do cliente. Também utiliza-se a Machine Learning, que é uma análise de dados públicos e privados para identificar os padrões de probabilidade dos acordos, as chances de êxito de cada caso. A empresa se propõe a realizar um suporte e um acompanhamento do uso da sua ferramenta, fazendo comparativos de performance e business intelligence. Com isso, é possível que as empresas tracem uma política de acordo de forma mais eficiente e estratégias que vão até além disso e alcançam aspectos institucionais, como a concessão de crédito, o formato operacional, redução de custos, a gestão dos riscos da instituição financeira. O tempo médio de resolução da demanda, apontado pelo executivo, foi de 10 dias úteis para judiciais. Como o foco é carteiras extrajudiciais, ele disse que o tempo médio é ainda menor e a performance do valor recuperado do crédito é maior. Ele até ele não quis indicar um tempo específico, porque ele falou que a utilização da ferramenta nesse direcionamento ela é muito recente, iniciou no começo desse ano, então ele ainda considera prematuro, mas já conseguiu antecipar que os resultados são melhores e até por isso a tendência agora, foi uma afirmação dele, é focar no preventivo. Outra plataforma é a mediação, é a startup MOL, que é a mediação online, que utiliza a mediação extrajudicial como enfoque. Foi criada pela Melissa Gava e Camila Lopes, depois ela se associou a Camila, em agosto de 2014. Elas foram selecionadas e participaram da 9ª turma de startups aceleradas pela Wire Brasil, a 22ª turma do programa de aceleração 500 startups do Vale do Silício e já foi selecionada esse ano para participar da 3ª turma de startups residentes no Google Campus. Foi até uma sugestão da professora Lília na minha qualificação, eu agradeço, porque ela foi muito solícita, a Melissa forneceu muita informação, até nem tudo eu consegui incorporar ao trabalho, mas foi excelente. Ela apresenta uma missão de trazer eficiência para o mercado jurídico, desjudicializando os conflitos e, de modo mais amplo, conseguindo a pacificação da sociedade. Os usuários são pessoas físicas, empresas e corporates, os bancos estão nessa última categoria. E ela já antecipou que a estratégia atual da empresa, a estratégia go-to-market da empresa é focar em grandes litigantes, dos quais os bancos se destacam. Ela diz que a rentabilidade das tratativas com eles se destacou e aí agora eles estão focando nisso. Isso é uma característica das startups.
e se movimentando e se adequando com o que o mercado vai apresentando. Isso. A área de aplicabilidade para os bancos, o próprio site da MOL traz recuperação de créditos, ajuizados ou não, revisionais de contratos e outros conflitos, como até fraude, negativação indevida. Tudo isso, esse tipo de conflito, acaba provindo de frustração de expectativas negociais ou até de falhas de comunicação que podem ser resolvidas através de uma plataforma como a MOL. Como funciona? Aqui colecionou-se o painel geral da plataforma, verifica-se que os links eles são praticamente autoexplicativos para a monitoração dos casos. Você insere, o cliente fornece uma base de dados de casos a serem tratados pela plataforma, ela procura a adesão da outra parte, realiza-se, depois de encontrar e aceitar o convite, ambos realizam a assinatura de um termo chamado compromisso de mediação. É realizado o agendamento da sessão de mediação. Essa sessão vai ser realizada através de videochamada. Caso seja alcançado o consenso, é assinado o acordo de mediação e ainda é possível obter relatórios analíticos e enriquecimento de dados via Big Data. Tudo isso vai favorecer e empoderar as estratégias institucionais dos bancos. Aqui já eu colecionei um quadro de uma sessão, né? Assim, na verdade, essa aqui é a Melissa, né? Ela foi só o exemplificativo do tutorial de uma sessão de mediação em que todas as partes vêm uma à outra. Ela explicou que o controle de qualidade dos mediadores, atualmente a equipe é formada por 20 mediadores. Ele é realizado através de seleção, de currículo vitae, provas, treinamentos. A empresa realiza treinamentos práticos, multis para mediação, linguagem corporal online, coach e ainda apresenta uma academia própria para facilitar esses treinamentos e para gerar conteúdo. A expectativa da MOL é que o método seja 30 vezes mais célere e o custo reduzido em torno de 50% em relação ao método tradicional. Ela até apontou em uma entrevista, tanto na entrevista concedida a mim, como em entrevistas, eu acho que na revista Época, que cerca de 40% dos processos do Brasil, eles poderiam ser submetidos à mediação. Eu lembro até de dados que nos Estados Unidos, acho que 5%, só apenas 5% dos processos, eles chegam ao juiz. Aqui no Brasil, a gente verifica uma completa inversão dessa realidade. Nova York é 3. Eu acho que naquela... É, 3 a 5%, dependendo do estado. Esteve lá agora. 3%, não. A última plataforma é Acordo Fechado. Ela é uma plataforma de conciliação. Aqui foi possível perceber que eu tentei pegar uma plataforma de cada... Já estourou 10 minutos. Então, estou finalizando. Essa plataforma, ela foi criada por um grupo de estudo de advogados programadores da Faculdade de Direito da FGV do Rio, em 2014. Também foi acelerada. E os usuários são empresas, departamentos jurídicos, escritórios de advocacia. Como que funciona? Você realiza o cadastro, a empresa realiza o cadastro na plataforma, a plataforma recebe os dados, recebe os casos a serem tratados, localiza a outra parte, de forma semelhante como acontece com a mediação online, né, a MOL, e, sendo aceito o convite, é realizado o agendamento dessa tentativa de conciliação. Eles até esclarecem que, inicialmente, eles rodam, eles tentam toda a parte mais de automação, sem tanta interferência humana, e aí essa interferência vai acontecendo de acordo com a necessidade, caso a caso. No final, assina-se o termo de conciliação online, se houver o consenso. As ferramentas utilizadas: e-mail, WhatsApp, chats, web call, web scraping, raspagem de dados na rede, e a jurimetria, que é uma espécie de estatística aplicada ao direito. Expectativa também redução de 30% das despesas internas com acompanhamento tradicional, se for feito com os processos no judiciário. E nesse caso aqui o custo está restrito ao êxito, enquanto nas outras o custo é fixo. Como considerações finais, para encerrar, já que o tempo já está estourado, eu queria apenas dizer que
A análise do potencial dessas ferramentas para o incremento da recuperação de crédito, ela foi muito positiva. Acredita-se que o uso, tanto interno como de forma terceirizada, como as plataformas que foram propostas, ele pode permitir o incremento dessa recuperação e a superação de obstáculos atualmente existentes. Obrigada. Obrigado, Bruna. Seguindo aqui o nosso protocolo, eu passo a palavra à professora Sinara, nossa avaliadora externa. Bom dia a todos. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Universidade de Fortaleza, na agradável presença aqui dos meus queridos colegas, professora Lília, professor Gustavo Raposo. Eu sempre digo ao Gustavo que os convites dele são sempre irrecusáveis, né? E da professora Lília também, tá? É sempre um prazer. Obrigada pelo convite também, Bruna. Bruna, eu vou fazer uma análise assim, geral da parte que me cabe mais, que eu vou dizer assim, que seria a parte de fundamento das tuas críticas com relação a essa resistência que o Poder Judiciário tem aos métodos alternativos de soluções de conflitos, porque a parte sobre ODR, as ferramentas e os casos de startups que você trouxe aqui, ou de outras ferramentas, eu confesso a você que não é muito a minha área de estudo. Eu acho que eu aprendo mais quando eu venho, tanto aqui nas bancas do mestrado profissional da Universidade de Fortaleza, quanto no mestrado acadêmico com esse tema, né? Sempre muito bom, é um aprendizado grande para mim. E como nós temos uma grande especialista nesse assunto, que é a professora Lília, então vou deixar que a professora faça esses comentários, tá? Eu senti falta de algumas coisas aqui no teu trabalho, Bruna. Primeiro, você cita que fez um estudo em algumas varas, aplicou umas entrevistas, e eu não vi como anexo no teu trabalho nenhuma dessas ferramentas ou instrumentos do estudo que você fez. Então, você poderia colocar pelo menos o quadro de perguntas que foram feitas e citar como anexo aqui os instrumentos de pesquisa que foram o conjunto do teu estudo, né? E sobre os dados que você traz, de uma forma geral, da inadimplência, sobre a alternativa, né, desses meios de resolução de conflitos para a recuperação de créditos, eu também senti falta de algumas análises que eu julgo muito importantes, do tipo, se você está defendendo para toda e qualquer categoria de devedores, porque você... Uma determinada passagem do teu trabalho, Bruna, você começa a falar da internet como direito fundamental, né? O acesso à internet como direito fundamental. Aí você fala nisso no parágrafo abaixo você diz que esse não é o tema do seu trabalho, mas depende, porque se for para pessoas hipossuficientes, você precisa dialogar um pouco mais com esse conceito de direito fundamental, né, de acesso à internet. Então, eu senti um vácuo com relação a que esses dados são de grandes devedores, pequenos devedores, qual é o extrato, que camadas sociais são essas que você está trabalhando, né? Porque parece que você defende, né, bem a alternativa desses métodos de solução de conflitos, mas você se esquece do devedor, né, da pessoa do devedor. Não é todo devedor que está inserido nem no ambiente cultural e nem no ambiente de infraestrutura para ter acesso a esses meios de solução de conflitos. Então, eu senti falta, fundamentalmente, aqui, de você falar um pouco dessa distinção, digamos assim, dos métodos com relação à pessoa do devedor, tá? E outra falta que eu senti aqui também, Bruna, foi quando você centralizou, na verdade, toda a dificuldade que o judiciário tem com os métodos alternativos de soluções de conflitos. Você aborda muito e faz muita crítica pelo formalismo jurídico, né? Eu acho que essa visão de que o judiciário ainda é muito formalista é uma visão desatualizada no momento. Você mesmo cita aqui a questão do neoconstitucionalismo em algumas vezes, em algumas passagens, e isso parece contraditório, porque o judiciário brasileiro ele já deixou para trás há muito tempo aquele dever de autorrestrição judicial em face da separação de poderes. Então, não é mais correto a gente dizer que o judiciário tem dificuldade
de soluções alternativas de conflitos em razão do formalismo jurídico. O judiciário, eu acredito que, especialmente depois da presidência do Gilmar Mendes em 2009, que nós passamos a vivenciar esse ativismo judicial de uma forma mais característica na jurisdição, nós não podemos dizer que o formalismo jurídico seria o grande entrave para isso, não. Eu atribuo outras características do Poder Judiciário mais atuais que dificultariam esse ambiente, né, que se chama até de ambiente cultural, né, um ambiente cultural de resistência a esses métodos, né. Eu penso que o judiciário, né, hoje em dia, ele se afastou muito da sua natureza de serviço público, porque o judiciário ele tem uma dupla natureza aqui no Brasil, e isso está na Constituição. É poder constituído, mas também é serviço público. E essa separação dele com relação à função de serviço público é que foi uma marca de 2009 para cá. Então, o problema do judiciário hoje é porque é um ato de poder. A jurisdição é um ato de poder. A gente está vivendo uma época de decisionismo puro. Então, não tem mais limites, não tem mais formalismo jurídico, né? As barreiras que os juízes tinham de separação de poderes, de se afastar um pouco daquela literalidade da lei para poder implementar outras soluções, essas barreiras elas não existem mais, né? Então, eu queria que depois você tentasse rever esse peso que você está dando ao formalismo jurídico como maior entrave ao judiciário encampar esses métodos alternativos de soluções de conflitos, porque a mim me parece que é um diagnóstico que já não está mais compatível com a realidade. Está certo, Bruna? Né? Eu queria que você levasse essas minhas considerações aqui para poder ajudar aqui no seu trabalho, né? Eu gostei muito do seu trabalho, né? Porque ele também não ficou só na filosofia, né? Na análise, né, da filosofia, digamos assim, que não tem abordagem concreta. Você trouxe um problema concreto e trouxe soluções alternativas e concretas para esse problema, que eu acho muito interessante, né? Então, de uma forma geral, o que eu senti falta aqui no teu trabalho, né? Você atualizar um pouco os outros empecilhos que o judiciário tem enfrentado para poder incorporar ou entrar nessa cultura democrática, né, de outras vias alternativas para a solução de conflitos, que não seja só o formalismo jurídico. E aí eu vou fazer algumas observações bem pontuais, tá? Aqui eu vou caminhar aqui em algumas páginas com você, tá? Na página 21, você fala aqui um pouco sobre o processo de seleção para o judiciário. E você cita aqui um elemento da heterogeneidade como uma característica marcante da elite profissional da magistratura nacional. Qual é a página? Página 21, né? Aí aqui, Bruna, você precisa ter cuidado, porque você chama a magistratura de elite profissional e, ao mesmo tempo, você diz que o ingresso é heterogêneo. E, na verdade, esse ingresso ele não é heterogêneo, né? Não é todo mundo que, assim que se forma, tem condições de ser sustentado pelos pais e ficar 2, 3 anos pagando cursinhos caríssimos para fazer concurso para a magistratura, né? Eu não vejo essa heterogeneidade no acesso à magistratura como você coloca aqui. Aliás, esse é um dos problemas, inclusive, do judiciário, né? Seria uma elitização no acesso, né? Não são todos os estudantes egressos das universidades brasileiras que têm condições de ter uma boa preparação para enfrentar um concurso para a magistratura, né? Então, dê uma olhadinha nessa sua... É o terceiro parágrafo, tá? Que você cita aqui a heterogeneidade, né? E depois você começa a falar sobre a questão do judiciário fortemente influenciado pelo princípio da separação de poderes, cita Viana. E a gente tem um autor, digamos assim, que está muito em voga no momento, que é o Conrad Hübner. O Conrad Hübner ele vem atualizando esse conceito de separação de poderes numa visão que eu gosto muito, que é a visão dos diálogos institucionais. Separação de poderes também, a gente já abandonou aquela visão, que são poderes harmônicos entre si, que para essa harmonia um controla o outro. E, na verdade, não é bem a questão do controle em si que é o foco da separação de poderes. É o diálogo para trazer concretização, né, às premissas constitucionais. Então, fica aí a dica do Conrad para você. Tá? Alguma obra em específico dele? O Conrad ele tem
duas obras fundamentais, né? Se você colocasse no Google qualquer uma delas, ele traz essa visão mais atualizada dos diálogos institucionais. E aqui, Bruno, na página 29, sobre as estatísticas que você traz sobre os valores que você imputa aqui aos prejuízos, né, com relação à não recuperação dos créditos bancários, eu senti falta também, e aqui é algo que eu também considero muito importante, de você também citar, Bruno, nas pesquisas que dizem que nas taxas de juros dos contratos bancários já está embutido ali a previsibilidade da inadimplência. Então, esse prejuízo não é tanto assim quanto você está imaginando, né? Veja bem. Eu sei que você está do outro lado, eu já percebi que você é advogada de banco aqui, só por essa sua abordagem, tá? Mas veja só, inclusive você sabe que dependendo do perfil do consumidor, dependendo do objeto do contrato, essa taxa de juros ela vai se amoldando, porque a inadimplência ela é proporcional ao que vocês do banco sabem muito bem fazer, que é a questão da avaliação do risco, né? Então, vocês já embutem na taxa de juros esse risco da inadimplência. Então, esse prejuízo que está apontado nesses dados aqui, como grandes prejuízos bancários, né, na recuperação de créditos, ele não é tão verdadeiro assim, né? Então, assim, como isso aqui é um trabalho científico, né, Bruna, você tem que tirar um pouquinho da tua paixão profissional, né? Deixa minha paixão profissional um pouquinho de lado, e aí eu tenho que ver também as outras análises, né? Deixar o texto mais frio, digamos assim, né? Mais científico, mais aproximado da verdade, tá? Existem pesquisas também que dizem que os gastos que o setor bancário tem com o jurídico também são completamente irrelevantes dentro do faturamento das instituições bancárias, né? Realmente, nós, advogados, nós somos um percentual muito pequeno dos custos das instituições financeiras. Isso em comparação com os lucros e etc. e tal, né? Então, dê uma abrandada, assim, conversa um pouquinho com o Gustavo, bote um pouquinho mais de frieza, digamos assim, nessa sua abordagem, né? Sob pena dela ficar um pouco desconectada com a realidade do outro lado, de quem conhece um pouco o outro lado, que é a figura do consumidor, né? Do cliente, tá? E essa questão também que você retrata muito como a cultura, né, da beligerância, da advocacia, que é um dos fatores que você também cita como óbices a soluções alternativas de conflitos. Eu acharia interessante também você abordar a questão do judiciário, né, pela própria formação genética ou origem do judiciário, que é de manutenção do status quo, dele, na verdade, ser um locus muito propício para o que a gente chama de advocacia de réu. O seu caso é o contrário, porque você está colocando a instituição financeira no polo ativo aqui da demanda, né? Porque a tradição do judiciário é ser muito ineficaz com relação à satisfação do direito do polo ativo, né? E, portanto, ser um pai, digamos assim, de proteção aos réus. Mas porque o poder econômico sempre foi sentado no banco dos réus, né? Então, você está colocando um caso diferente, que é o poder econômico na qualidade de autor, né? Seria interessante você abordar um pouquinho essa genética do poder judiciário e toda essa questão da processualística que beneficia muito a advocacia de réu e o comportamento de réu. Todas as reformas do processo civil brasileiro são feitas no interesse do réu, né? Então, a quantidade de recursos, mesmo que se fale em duração razoável de processo, mantendo, né, a quantidade de recursos, é meio que um discurso, né? Fica no plano do discurso, tá? E aqui na página 30, quando você cita da demora na prestação jurisdicional, eu acho que você poderia trabalhar também, Bruna, com outros dados para demonstrar que não é só no caso da recuperação de crédito bancário, né? Na verdade, nós temos várias espécies de áreas no processo de execução onde essa demora acontece. Se a gente for tratar da fazenda pública, então, eu acredito que seja o caso até mais notório do que a recuperação de crédito, né? E aí você pode trazer aqui dados, que tem muitas pesquisas sobre o estoque de precatórios, né, nas fazendas públicas municipal e estadual, que também é um elemento que pode corroborar essas afirmações que você faz, dessa demora no processo da execução.
Desapropriações também é outra área. Eu vi um estudo que coloca dentro dos litígios envolvendo a fazenda pública a questão dos precatórios e a questão das desapropriações. Porque o poder público municipal e estadual e o federal com menos percentual, em se tratando das desapropriações por interesse e necessidade pública, tem feito o seguinte, né? A Constituição diz que a indenização tem que ser justa, prévia e em dinheiro. Então, o poder público avalia, com base nos seus técnicos internos, o valor da propriedade de indenização, né? O particular se nega a receber, então a desapropriação sai da via amigável, passa aí para a desapropriação indireta. O poder público entra com consignação em pagamento, deposita um preço vil, muito abaixo de mercado, é condenado, só que vira precatório. Isso aí burla a Constituição, que a Constituição diz que a indenização tem que ser justa, prévia e em dinheiro, né? Então, tem vários casos que você pode trabalhar com relação a essa demora na fase de execução, né? Porque a recuperação de crédito é considerada hoje em dia ou o terceiro ou quarto, mas as lides ainda envolvendo a fazenda pública ainda são as campeãs, né? E quando a gente lê assim, o teu trabalho, a gente tem a impressão que você ou coloca no mesmo patamar, né, ou defende até que essa área de recuperação de crédito hoje em dia vem se afirmando, né, como grande problema nas execuções. Aí veja se você consegue incrementar também um pouco, tá, essas suas afirmações com outros dados, tá bom? Bom, então, no geral, são essas as minhas observações, tá? Então, em resumo, Bruna, que você procure temperar um pouco esse seu diagnóstico com relação ao formalismo jurídico como principal entrave. Não é uma visão mais atualizada sobre os desafios que o judiciário hoje em dia enfrenta, né? O judiciário não tem mais compromisso com limites, né? Tá certo? Limites legais, digamos assim. Você procurar incorporar como anexo do teu trabalho esses estudos que você fez nas varas, essa pesquisa das dificuldades que servidores e juízes atribuem, né, à execução de crédito bancário. Você procurar colocar um pouquinho também, né, frieza nesse seu lado profissional, em que você fala desses grandes prejuízos às instituições financeiras com a inadimplência, porque a gente sabe que boa parte dessa inadimplência já está sendo ressarcida nas taxas de juros, né? Procure suavizar um pouquinho isso aí, tá? E, no mais, a última observação que eu queria fazer, e aí o professor Gustavo já, inclusive, já deve estar... já sabe, né, que eu iria fazer essa observação, seria no tocante a uma afirmação que você faz aqui na página 60, Bruna, com relação a 3 entidades internacionais que você cita aqui, né, que têm tentado contribuir para a promoção de um Estado de Direito na América Latina. Isso aqui eu fiquei muito preocupada, né? Então, você cita aqui o Banco Mundial, a USAID e o BID, né? Tem tentado contribuir, mas eu não posso deixar passar, não, viu, professor Gustavo? Eu queria que você desse uma amenizada também, Bruna, na página 60. E aí, deixa eu te falar aqui como é que eu acho que você pode fazer, tá? Para não ficar apenas teoria da conspiração, digamos assim, né? Então, existem estudos, e o Moniz Bandeira trabalha com vários desses estudos, por exemplo, de influência da USAID na parte do controle da produção de alimentos aqui no Brasil, né? Inclusive, ele cita um caso da USAID com a Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, né? Ou seja, forte financiamento e fomento da USAID, né, na Universidade Rural do Estado de Minas Gerais para controle da produção de alimentos, né? Então, a gente sabe que esses três organismos que você citou, tá, a atuação deles na América Latina é bastante discutível. Quando você faz uma afirmação tão peremptória que eles têm contribuído para a promoção do Estado de Direito na América Latina, no mínimo você deveria dar uma temperada, porque existe uma outra visão antagônica que também é muito forte, né? Você pode procurar também aí, o Moniz Bandeira, inclusive, diz que a USAID é um braço da CIA aqui na América Latina, né? Então, assim, são muitos relatórios, são muitas opiniões científicas em sentido contrário. Então, no mínimo, nós temos aqui um divisor de águas e um divisor de olhares sobre esse papel dessas instituições no Brasil, né? Eu sei que
a gente pode, inclusive, já ter tido pesquisa financiada pelo Banco Mundial, né, professor Gustavo, e tudo mais, mas a gente, como está lidando com o trabalho científico, a gente tem que buscar um pouquinho essa aproximação da verdade, ou, no mínimo, citar aqui os dois olhares. Tá certo, Bruna? Né? E também você utilizou Estado de Direito. Aí eu fiquei mais preocupada, né? Porque não seria bem com o Estado de Direito. Talvez a promoção do desenvolvimento econômico, mas não o Estado de Direito, né? Porque no dia que uma entidade internacional ficar responsável pela legalidade de um Estado soberano, aí isso é muito preocupante. Tá certo, Bruna? Então, é o segundo parágrafo da página 60. Pois é, Mariana Hernandes Crespo. Você não importa quem fala, né? Se é você, Bruna, ou se você está citando alguém, né, Bruna? É esse contexto, tá? Dê uma amenizada, né, nisso aqui. Ou se você quiser manter a citação dela, e você vem com o Muniz Bandeira, tá certo? Para poder dar uma... para você dar uma abrandada nisso aqui, né? Foi uma afirmação muito forte, tá? E aqui, por fim, já para concluir mesmo, tá? Com relação às suas referências, Bruna, aí eu acho que você poderia rever essas citações que você fez aqui, muitas revistas de notícias, como Valor Econômico, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, revista Exame, muitos manuais de processo civil. Eu sei que alguns dados que você tirou dessas fontes são importantes para você, mas são referências inadequadas para um trabalho científico, especialmente em nível de mestrado, né? Então, veja se você consegue obter esses dados por outras fontes mais, digamos assim, mais credenciadas para um trabalho, mais compatíveis com a natureza de um trabalho científico do que essas revistas de notícias. Tá certo? Né? E você pode ver isso aí junto com o seu orientador depois. Tá? Os manuais também de processo civil, ver se eles realmente são muito importantes aqui para a sua dissertação, né? Porque também são incompatíveis com o trabalho científico. Tá bom? Então, muito obrigada aí pela atenção a todos, e são essas as minhas contribuições. Obrigado, professora Sinara. Bruna anotou tudo aí, né? Tá? A gente vai agrupar as duas falas e depois você fala no final, tá? Mas eu tenho certeza que você vai fazer todas as mudanças recomendadas aqui pela professora Sinara, né? Então, vou passar aqui a palavra à professora Lília. Então, obrigada, professor Gustavo. Bom dia a todos. Vamos lá, Bruna. Como eu tive na qualificação, boa parte das minhas considerações já foram contempladas, você já trouxe, e foi muito interessante, você conversou com o pessoal da MOL, e isso foi além da expectativa, né? Vocês fizeram uma pesquisa documental e foi muito bom isso. Eles estiveram até aqui com a gente há pouco tempo. Então, vamos lá. Primeiro, queria elogiar o teu trabalho, um trabalho ótimo de ler, muito moderno, tá? Muito moderno. Traz informações que seja muita curiosidade. Os advogados estão precisando muito dessa orientação. Os alunos que estão buscando soluções novas de conflitos estão procurando muito essas referências. Então, sua dissertação vai ter o impacto que ela merece ter, porque aqui tem muita fonte para que eles descubram essas inovações, os impactos das law techs, as dificuldades, e fonte de informação. Então, isso é muito importante quando a gente tem uma dissertação que traz essa modernidade, que estimula a resolução de questões e dúvidas que estão latentes, né? Os alunos continuamente me perguntam, obrigada, João Luiz, continuamente me perguntam onde é que eles podem encontrar referências, e agora a gente vai ter essas referências. Não sei se vocês já publicaram alguma coisa, Gustavo, mas é muito importante que vocês publiquem. Parte final, não. A gente publicou de outra coisa. Tá. Certo? Então, porque realmente é muito importante, até que a gente tenha essas referências para, em sala de aula, trabalhar isso e indicar, né? Não só em sala de aula, mas, assim, onde a gente tem discutido sobre gestão de conflitos, você sabe que esse é um tema... a gestão de conflitos, o pessoal ainda diz que é novo, né? As ODRs e as LAWTECs e esse olhar novo é mais novo ainda. Então, tem pouca referência bibliográfica, então vocês despontam como referência mesmo nessa área. Texto excelente, metodologia
ótima, aprimorada desde a qualificação. Eu estava conversando aqui com o Gustavo, a importância, assim, o resultado, né? A tua fala é uma fala muito boa, tá? A tua apresentação é uma apresentação muito segura. Os alunos ainda ousam colocar alguns gráficos e ainda há alguns questionamentos. Você trouxe gráficos que ilustram o que você comentou, mas você trouxe também as ilustrações das telas de computador. Isso é muito interessante. Eu achei muito bom para o leitor, porque há essa curiosidade. Ok, como é que funciona? Então, você já trouxe aqui a informação. Então, isso foi também excelente. Outra coisa, aí duas referências que eu queria te colocar. Minha fala vai ser rápida, porque a gente já conversou mais na qualificação, e tudo foi devidamente contemplado, e eu estou muito satisfeita. Mas que eu não tinha falado na qualificação, e pensei depois, quando eu estava lendo o teu trabalho, e também nas vivências atuais sobre gestão de conflitos, e esse novo momento, que é um momento que você aponta a quantidade de processos, tantos milhões de processos, aquela questão que a gente sempre coloca, judiciário, 17 mil juízes, 1 milhão de advogados, mais de 1 milhão de advogados, quantos milhões de processos, e ainda o olhar voltado para a mediação judicial, e ainda as pessoas voltando a olhar para a formação de mediadores judiciais, mediação no judiciário, e aí você traz outro foco, mediação extrajudicial, que, por sua vez, ela é deixada de lado, muitas vezes, a qualidade ou o cuidado com ela, porque a gente veio de um histórico de conciliação extrajudicial de baixa qualidade, né? Então, há uma resistência a confiar na mediação extrajudicial. Há uma desconfiança sempre, inclusive nas discussões sobre quando da criação do projeto de lei de mediação, desde o primeiro projeto, lá atrás, de 1998, nas discussões de 2003 no Ministério da Justiça sobre a fusão com o novo projeto de lei, depois o outro, enfim, todas as discussões se colocavam um forte foco de que tem que ser homologado pelo judiciário tudo, ou tem que ser realizado por advogados. É sempre um foco de muita desconfiança, tá? E quando você traz bancos, que o sistema financeiro, mediação extrajudicial e online, você inverte o modelo mental das pessoas. Fala, olha, o princípio antes era da desconfiança, da competição, da desigualdade de diálogo. Aqui você traz dois princípios. A questão da confiança, agora você tem que confiar, né? Essa empresa está buscando igualar as situações a partir desse veículo que facilita o teu acesso, te dá o sigilo, trabalha com algumas situações que a gestão de conflitos oferece. Então, você muda esse modelo de gerir problemas. O mesmo princípio que fundamenta a criação de empresas como o Uber, a criação do Airbnb, né? Então, esse olhar da confiança, ela fundamenta essas novas práticas. Mas isso é difícil, tá? É uma outra discussão que eu queria que... Aqui não vai precisar você abordar, mas eu queria trazer, porque isso vai fundamentando esse novo momento. E o segundo ponto, que é, primeiro da confiança, o segundo ponto é da questão de você observar como gerir problemas olhando essa nova ótica, que vai fundamentar também essa discussão da resolução de conflitos online.
E da gestão extrajudicial, quando você aponta o número de conflitos e tudo. Tem 2 livros, são bem interessantes, que vão nos orientar nesse olhar. Eu não sei se eu já te passei isso, não lembro se eu passei isso na qualificação da abundância. Da abundância, o futuro é melhor do que se imagina, do Peter Diamandis, que ele é fundador da Singularity University. Então, ele é fundador de uma universidade que pensa o futuro, tá? Então, e ele coloca isso pensando assim, vamos olhar para o que a gente tem muito e trabalhar em cima disso. Aí ele fala da energia solar e uma série de coisas. E aqui o teu olhar é o seguinte, vamos olhar para o que a gente tem muito. A gente tem muito problemas que têm características que podem ser resolvidos no âmbito, problemas que têm características que podem ser resolvidos pelas próprias partes, problemas que têm características que um terceiro pode realmente facilitar a solução, mas que as pessoas podem tomar essa decisão e que podem ser resolvidos dependendo da situação em um ambiente online. Então, tu analisa, você tem uma abundância disso. Então, quando você percebe, aquilo deixa de ser um problema para ser um negócio, assim, uma grande fonte de investimento para você ou se debruçar com pesquisa, ou montar negócios, que foi a partir desse olhar que, por exemplo, as startups, as low-techs online, como a MOL, se embasaram, né? Então, talvez isso aí está mobilizando, na verdade, o olhar do mundo para a criação de novos negócios, tá? Então, consequentemente, vai mobilizar as mudanças que a advocacia, não só a advocacia, mas que a atividade jurídica está sofrendo e vai continuar a, tá? Então, isso fundamenta esse movimento. E o segundo é a estratégia do Oceano Azul. É muito interessante porque, por um outro olhar, é como investir em universos inexplorados. E fundamenta também esse movimento. São 2 livros que tem vários outros, mas esses 2 que estão fundamentando criação de novas universidades, que estão da Renée Morben, que ela é da INSEAD. Ela criou o Instituto do Oceano Azul. Então, ele trabalha muito com essa perspectiva da estratégia. Então, isso vai fundamentar, te ajuda a fundamentar essa exploração, porque exploração no bom sentido, né? Essa exploração desse mundo de tantos conflitos, de tantas necessidades, o sigilo, a rapidez, o baixo custo, tá? Isso, você tem várias características que juntas você oferece soluções. Então, existem fundamentos que te orientam nessa empreitada. Tem várias outras empresas que foram criadas a partir disso, a partir desse olhar. Então, acho que são 2 referências que acho que eu não tinha comentado. Por exemplo, a Estratégia Azul, ela explica o movimento do Cirque du Soleil, por exemplo, tá? Que é um olhar diferenciado sobre o universo, e aí cria-se um circo de forma diferente. O próprio estudo sobre a fidelização dos clientes na Starbucks, como é que isso acontece. Então, eles trazem vários olhares que justificam, que começa a explicar esse movimento que está acontecendo com a atividade jurídica, com a resolução desses problemas, etc. E com a criação das startups, tá? Online, né? Não só as startups de resolução de conflitos, é porque a maior parte é online, né? As startups, as low-techs. E vai fundamentar esse novo momento. Pronto, seriam essas 2 referências que eu acho que é importante para você. E também a questão de uma discussão maior sobre a confiança. É diferente, é como se você... A professora Sinara tinha colocado a questão da formalidade do jurídico, do poder judiciário, do formalismo, não, perdão, o formalismo jurídico, né? A gente conversando aqui quando ela comentou isso, o Gustavo dizendo que nos Estados Unidos o poder judiciário, em geral, não precisa se reafirmar como poder, normalmente. Assim. Ele prefere que as pessoas tomem a decisão.
Em último caso, se tiver que vir, então, talvez isso vá justificando. Claro que a justiça é mais cara, vai justificando porque que 3%, 1%, 5% é que chegam até a decisão do juiz. Os outros 95%, 97% ou 99% vão para mecanismos consensuais. Porque, então, no Brasil a gente tem um outro, e aí vem a confiança, as partes, a confiança no próprio Poder Judiciário, inclusive na formalidade, que às vezes é um traço positivo, você saber que aquele tribunal decide, em geral, de determinada maneira, a segurança jurídica, tá? Então, e aqui, no Brasil, a gente tem essa desconfiança inicial, a não decisão pelas pessoas e o judiciário buscando se reafirmar o seu poder. Então, realmente, você tem culturas bem diferentes, mas nada impede que você analise, que estimule, a partir dessas referências do Oceano Azul, da abundância, que é um mercado, um olhar diferenciado, um espaço fértil de inovação para a resolução dos problemas, tá? Então, esses aqui vão justificando em vários outros países, em várias outras situações que podem ser análogas à situação que acontece hoje no Brasil, da quantidade de processo, do tipo de processo no judiciário, que não vai conseguir resolver e não vai. Não vai porque é injusto também você ter uma ação a cada 5 segundos, não é isso? Os dados do CNJ. Então, como é que a gente vai conseguir que 17 mil juízes, ou 15 mil juízes, ou 18, consigam resolver tantas ações num prazo curto, decisões adequadas? E por isso também que começa a ser inadequado a aposta e o estímulo quase que exclusivo na mediação judicial. Do mesmo jeito. É o mesmo olhar. Tá? Então, por isso que eu atribuo assim, essa modernidade, esse olhar da tua dissertação, a inovação aqui trazida com muita segurança, e aí por isso eu parabenizo. Tá? Bom, Bruna, a palavra é sua. Obrigado, professora Lília. Eu queria agradecer todas as sugestões, todos os apontamentos. É para isso que a gente está aqui, para crescer e continuar evoluindo com o trabalho. Essa é uma pesquisa que eu realmente não pretendo parar por aqui. E eu vou até fazer um link de um questionamento, uma observação da professora Sinara com um comentário da professora Lília, porque eu acho que dá para trabalhar nele juntos, que é a questão do peso que foi atribuído ao formalismo como um entrave para a recepção do judiciário desses métodos consensuais. Eu até anotei, eu acho que eu coloquei aqui no slide, que eu tratei também do enfraquecimento, esse receio de enfraquecimento institucional, mas talvez não tenha dado um destaque merecido a ele. Eu acredito que esse receio de enfraquecimento, que aí vem algumas coisas que a Lília falou, acabam gerando também entraves, talvez até maiores do que a questão do formalismo em si. E aí a gente percebe que, junto com as dificuldades estruturais e de pessoal, em que muitas vezes o juiz ele tem uma amplitude de atribuições para tratar e incorporar mais uma, que é realizar métodos consensuais no decorrer. Isso gera uma inviabilidade, muitas vezes, da atividade, até por ser humanamente possível, numericamente impossível, para que isso aconteça. Então, eu agradeço a observação, já foi anotada. Na verdade, anotei todas e a gente vai levar em consideração todas para incorporar no trabalho. Outro ponto que foi apontado, a questão dos anexos. Realmente, eu tenho, os questionários. Eu até fiquei com receio, que eu achei que já estava muito extenso. Quando parti para a sessão 4, 3, achei que já estava ficando muito extensa a dissertação. Aí eu optei por simplesmente não colocar, mas se contribui para a elucidação do que foi realizado, o levantamento, a gente pode acrescentar sem problema. Eu fiquei até na dúvida, Bruno, quem é que tinha feito o estudo.
obteve-se um estudo, aí depois que eu fui entender que o estudo tinha sido seu. Eu coloquei na terceira pessoa, Né? Mas assim, pessoal. Posso deixar mais claro na mas metodologia. Mesmo a gente usando o português impessoal, ficou muito impessoal mesmo, parecia que o estudo não tinha sido seu. Entendi. Né? Então, assim, se aproxime um pouco mais desse estudo, aí a questão dos anexos fica... Certo. Eu posso até, eu fiz um tópicozinho da metodologia, posso até aprofundar isso, nesse tópico da metodologia, explicar. Isso, na metodologia. Para deixar claro que foi meu, né? Sobre a questão da categorias dos devedores. Eu até talvez não tenha aprofundado nesse assunto e vou procurar fazê-lo. Eu acho até que é um aspecto muito positivo que nas instituições financeiras, já que a gente está propondo essa aplicação específica, foram realizados alguns cortes metodológicos e reduzindo e enxugando o tema. E aí focou-se nas instituições financeiras em uma relação mais de clientes que eles chamam business to business, que é mais empresarial, e aí não existiria tanto o problema de falta de acesso à internet, de um devedor mais hipossuficiente. Então, procurou-se focar mais naquilo que tem mais rentabilidade. E aí eu posso dar uma aprofundada nisso para deixar bem claro que esse é o perfil. É bom descrever bem isso na metodologia, Bruna. Deixar esse processo de recorte. Porque talvez as observações da gente, né, sejam desnecessárias se seu recorte metodológico aparecer. Eu acho que eu fui falando ao longo do trabalho, mas na extensão você acaba... Tem que agrupar num tópico, em cada capítulo você descreve. Agora ficou claro, né? Certo. Isso foi até um corte que foi direcionado numa das entrevistas, nos contatos com a diretora no PMEC, no tribunal. Ela disse, Bruna, no interior, a gente até já tentou utilizar alguns tipos de contatos, até e-mail. A gente não consegue trocar com os sejusques, às vezes, no interior, com as pessoas, com os clientes no interior, porque as pessoas não têm acesso ainda, esse acesso fácil. Né? Exatamente. Tem que se com a lan house, essa que exatamente. Então, deixar isso bem claro nos aspectos metodológicos. É o WhatsApp. E a observação dos fontes. A questão, aí eu posso fazer também um link dessa observação em relação às fontes, às referências, é válida. Eu realmente fiquei com um pouco de insegurança em relação a utilizar um grande número de até matérias, de revistas online, de notícias, mas realmente foi uma coisa que foi apontada pela professora Lília, é um tema muito novo. Praticamente não tem... Eu fiz o pedido de um livro do Daniel Arbix, até fiquei louca reclamando com a livraria, porque ele demorou 2 meses para chegar da data que eu pedi, que é praticamente o que tem de escrito em âmbito nacional. Eu tive que buscar mais autores norte-americanos, estrangeiros, algumas coisas na Inglaterra, Reino Unido, porque é uma dificuldade muito grande. E aí a gente acaba fazendo a opção por dados e informações obtidas nesses meios não tão acadêmicos. Foi um risco que foi seguido, mas mais por essa inquietação e esse estímulo que surgiu para tratar de uma coisa assim bem nova. Mas eu posso tentar dar uma olhada no que eu posso... A questão dos manuais, eu acho que realmente a gente se tem os dois na parte da execução, e aí a gente pode fazer a substituição, né, por um livro mais teórico para tratar sobre o substrato teórico da execução. E as sugestões da professora Lília, eu acho que em relação às da professora Sinara eu tratei sobre todas. As sugestões da professora Lília, o livro da abundância eu até tenho, e engraçado que eu não utilizei como referência. É porque tem que fazer, é um olhar diferente, né? É porque como a gente, acho que o Gustavo também, a gente teve acesso a alguns, além do livro, alguns momentos com ele, mas não foi com ele, foi com ele virtual, inclusive. No evento da Singularity, a gente começa a fazer as conexões, talvez. Imediatamente a gente, isso aqui fundamenta isso aqui. São áreas diferentes, está falando de áreas diferentes, está falando de energia solar, mas a gente vê o mesmo movimento, o mesmo processo. É igual quando a gente estuda o estudo do conhecimento e lembra do DNA e lembra de fazer aquelas referências, né? Biologia, etc. Mas isso foi até uma característica que eu comecei a perceber na sua disciplina, assim, acontecia demais.
eu lendo um assunto e aí, ai meu Deus, isso aí está totalmente ligado ao, por exemplo, ao Golden Circle do Simon Sinek. E aí, vou colocar, já está inovando mesmo aqui essa dissertação. Algumas vezes até eu acho que eu fugi um pouco do direcionamento acadêmico, mas para tentar trazer essa gama de informações paralelas, correlatas que eu já tinha e queria implementar. E o outro livro já está anotado, né, da Estratégia do Oceano Azul. O aspecto da confiança, o aprofundamento dele é muito interessante e foi até um dos motivos que eu foquei num dos desafios que foi a legitimidade. Isso. Eles indicaram, todos os CEOs que foram entrevistados indicaram que o maior desafio que eles consideram para a implementação, a concretização do uso da ODR no Brasil é a questão da confiança. Superar essa resistência cultural no uso da tecnologia. Aí, no futuro, tu pode analisar o estudo de casos da Airbnb, do Uber e outras empresas que tiveram com base no crescimento da confiança para ver se você consegue fazer uma correlação e ter soluções para as ODRs no Brasil. Inclusive, Bruna, saiu uma pesquisa recente, eu acho que da CNT, Confederação Nacional dos Transportes, sobre aquelas pesquisas que saem sobre o índice de confiança da população nas principais instituições brasileiras. O judiciário, ele hoje em dia ele tem um grau de desconfiança de mais de 54% da população. Ele cai, impressionante como nos últimos 10 anos ele caiu lá das 3, 4 primeiras posições para as últimas posições, se nivelando aos partidos políticos. Então, a mesma parcialidade que nós imputamos a um partido político, hoje em dia as pessoas têm com relação ao judiciário. Essa é uma pesquisa importante para você, para demonstrar esse nível de desconfiança. Desconfia, mas procura, né? Desconfia, mas procura, que é um contrassenso. Contraditório, né? Em vários pontos, eu até vi recentemente, em vários pontos você percebe essa tentativa do judiciário de um medo, eu acho até o receio de se enfraquecer, né, a instituição, de tentar colocar debaixo da asa, com perdão da expressão, né, as oportunidades, as inovações que vão surgindo. Eu até vi... o judiciário está abrindo para um âmbito extrajudicial com os cartórios, e até recentemente teve o provimento para a utilização dos métodos consensuais nos cartórios extrajudiciais. E aí eu já fui registrador, tive um cartório de registro civil e fiquei pensando que realmente a capilaridade deles pode auxiliar nisso. Mas aí ele ceder um pouquinho, mas porque ele consegue, nos cartórios, exercer um certo controle sobre essa atividade. Essa questão da reafirmação do poder do judiciário é tão grande, até, por exemplo, na formação dos mediadores. Quem pode capacitar mediador? Eu e o Gustavo, a gente trabalha com mediação já há muito tempo, já fizemos curso em várias universidades, enfim, já trabalhei com... Só que para capacitar mediador, a gente teve que fazer um curso de 4 horas no CNJ. Aliás, o curso era não sei quantas horas, né? Aí disse, não, para vocês é 4. A gente foi, juntei um monte de gente aqui no Unifor, a gente foi para Brasília fazer um curso de 4 horas para mostrar como é que se usava um PowerPoint. Só para a gente dizer, ok, CNJ, a gente topa. Então, assim, aí você... sabe? Então, assim... Então, uma coisa, a gente sentou ali, enfim, 4 horas. Que foi com validade de 1 ano. Entende? E assim, mas esse olhar controlador, sabe? Então, fica a desconfiança, mas muitos processos, a reafirmação do poder, a mediação judicial cada vez mais controlada no cartório, porque a gente tem um controle. Então, é muito estranho você trabalhar com confiança em cima de... Tem até um projeto de lei, né, que procura exigir a participação do advogado. Em toda e qualquer sessão de mediação. Ok. Isso aí até... Enfim. Para a igualdade Dependendo eu acho que é só isso aí é outro assunto. É compatível com a questão de mais de 1 milhão, né? Acho que é uma questão de garantir que as pessoas tenham uma melhor orientação jurídica e tudo, porque isso é dentro do judiciário, por exemplo, enfim, mas isso é outra questão, né? Teve até uma última curiosidade, numa das conversas com um membro da equipe da MOL, ela afirmou que na resolução do CNJ, ele tem
uma seção que trata sobre as câmaras privadas, né? E aí ela disse, não, eu verifiquei, fui estado por estado olhando os que já tinham cadastro no CNJ. As câmaras privadas que teriam cadastro. No Ceará não tem nenhuma. Aí em São Paulo tem, e a MOL estava cadastrada. Aí eu questionei a ela por que ela teria feito esse cadastro, porque o cadastro é facultativo para o exercício extrajudicial. Ela disse, Bruna, a gente fez o cadastro mais como uma obtenção de um selo de autenticidade da nossa atividade, que aí está também ligado à questão da confiança, a resistência das pessoas. A resistência das pessoas. Exatamente. Mas só colocando aqui a questão dos advogados, eu digo, a gente fica ainda nessa discussão de advogado, no processo, mas assim, a melhor discussão hoje, que eu acho que me inquieta e que me traz assim, uma curiosidade enorme, é como o advogado pode desenvolver novas habilidades, novas funções para resolver os conflitos de forma diferente, sem o judiciário. E aí nem prova, né? Aqui é uma prova, então sem trabalhar com estratégia, com análise de dados, sabe? Tem tantas práticas no mundo que começam a trabalhar dessa maneira. Então, assim, um advogado não vai precisar nem se preocupar em lutar para estar nas sessões de mediação. Ele vai dizer o seguinte, não, eu não vou nem para o judiciário, eu tenho toda uma estratégia de consultoria, de análise. É um olhar novo, é um olhar da abundância. São milhares e milhares de processos que se adequam a esse mecanismo de solução. Tem muitas pessoas, a gente só precisa resolver de forma diferente. Então, aqui está, na minha avaliação, a grande revolução está aqui. Né? E isso não é discutido, as pessoas ficam discutindo sempre a mediação judicial, se o judiciário vai ter que estar, se o professor é cadastrado no CNJ, é sempre nesse mesmo, a impressão que dá que a pessoa está correndo assim atrás do né? Aí você fica ali porque você não consegue enxergar de forma diferente. Né? Então, eu acho que a inquietude, aí você traz na tua dissertação esse olhar, falando, vamos trabalhar isso aqui, é esse lado, esse olhar, isso é bem interessante. Tudo bem? Ok, tá ótimo. As professoras estão... Só um último comentário. Bruna, bem rápido. Esse número de advogados também, pesquisa direitinho no Conselho Federal da UAB, porque 60% desse número aí são concurseiros. Então, não são advogados atuando no mercado. Eu obtive no site da OAB, mas realmente foi talvez alguns não... Conselho Federal? Mas talvez não sejam todos não atuem, né? Tá querendo dizer isso? Mas eles têm OAB, mas não atuam. Porque a OAB ela tem dois relatórios. Ela tem um relatório de advogados que atuam no mercado e o relatório de advogados apenas, né? Que são os inscritos, né? Porque é uma informação, você dá a entender que toda essa quantidade atua no mercado e não é verdade, né? Pode atuar de uma nova maneira, porque concurso também vai acabar já. Assim, essa quantidade. Então, o desafio ainda é maior. Sem dúvida. Né? Muito bem, as professoras estão satisfeitas. Tem faculdade de Direito para gerir. Estamos. Satisfeitos? Sim, satisfeitos. Bom, então, eu queria só fazer uma última observação aqui, para dizer que eu estou muitíssimo feliz aqui de ver a banca da Bruna. Como eu tinha falado brincando no começo, eu acompanho a Bruna desde que ela estava no começo da graduação, né, Bruna? Sempre conta essa história para fazer vergonha a ela, né? Ela entrou na minha sala comendo chilitos. E é verdade. E eu disse, pelo amor de Deus, quem tá comendo chilitos aqui? O negócio fedorento, eu falei. Ela, sou eu. Foi muito engraçado isso. Eu sempre conto essa história, mas porque ela era muito menina ainda também, né? O problema é que eu como até hoje. Então, eu fico muito feliz de ver toda a evolução, de você crescendo aí como pessoa já mãe, não é isso? Isso. E, então, é uma sensação muito boa ver você chegando até aqui, tá? Muito obrigada. E, então, eu queria pedir a todo mundo que, por favor, se retirasse. A gente tem agora que fazer a nossa sessão secreta, que faz parte do ritual. Então, vamos ler aqui a versão resumida da ata, né? A ata da sessão de defesa da dissertação da mestranda Bruna Malveira Ari Mota, sob o título Métodos Adequados de Recuperação de Crédito, Acesso Eficiente à Justiça e Enfoque Extrajudicial para Instituições Financeiras. Vou pular direto aqui para o final.
Em seguida, o presidente suspendeu a sessão para atribuir o conceito à mestranda. Retornando aos trabalhos, o presidente da banca examinadora atribuiu o conceito. Aprovado. Mestre Vitorino,